Pessoal, parece inacreditável o que está ocorrendo neste momento no Bico do Papagaio. Deixa eu contar para vocês. Os petistas estão com agendas paralelas na região, né? É a região que eu tenho chamado de a Meca do lulismo no Tocantins. Deixa eu contar direitinho. Na semana passada, a ex-senadora Cátia Abreu anunciou que faria uma caravana pelo Bico do Papagaio, passando por 13 municípios. É a caravana da reeleição do presidente Lula, focada na reeleição do presidente Lula, ok? Beleza. Aí o que aconteceu? Inclusive foi iniciada nessa quinta-feira, a caravana segue até domingo. O que aconteceu? Nessa quarta-feira, alguns petistas, segmento histórico do PT, um segmento histórico do PT, anunciou que também faria uma caravana pelo Bico do Papagaio. Nós achamos, até divulgamos erroneamente, até peço desculpa por isso, nós já estamos corrigindo na edição de hoje, dessa sexta-feira, que era a mesma caravana. Porque nós comparamos o cronograma, eram mesmos locais praticamente, uma diferença só. Eu achei normal, mesma cidade, mesmos horários. Vou mostrar para vocês, mesmos horários. Então, para nós, era uma coisa só. Mas não. Nós descobrimos nessa quinta-feira que se tratam de duas caravanas em prol do Lula, passando pelo Bico do Papagaio, pelas mesmas cidades e os mesmos horários, com exceção de uma cidade. O resto é tudo igualzinho. A impressão que dá é que um copiou e colou do outro. Ou seja, nós temos a caravana da ex-senadora Cátia Abreu, que é a coordenadora da campanha de reeleição do presidente Lula no estado, e nós temos a caravana de um grupo de petistas liderada pelos ex-deputados Paulo Mourão, que é candidato a senador agora, e pelo ex-deputado Célio Moura, passando pelas mesmas cidades, mesmos horários. Ou seja, é uma caravana paralela. Eu achei que era a mesma caravana, não é uma caravana paralela. Inacreditável. Eu nunca vi isso, pessoal. Sinceramente, eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu tô vendo esse tipo de situação. Agora vamos conferir. Eu vou mostrar para vocês aí o cronograma das caravanas, das duas caravanas pelo Bico do Papagaio. Confira aí. Pessoal, então estão aí as duas tabelas do cronograma, né? A da esquerda, mais bonitinha, é a da Cátia, divulgado pela Cátia. E a da direita, eu tirei do WhatsApp do ex-deputado Célio Moura para a gente comparar. Então tá lá, o da Cátia, olha lá, bonitinha à esquerda. Às 16 horas São Miguel. Vai lá, agora à direita, a do Célio Moura. 16 horas São Miguel, quinta-feira, os dois. Às 19 horas Sítio Novo, às 19 horas Sítio Novo também. Na sexta-feira, olha lá, só muda aqui. Às 9 horas da Cátia é em Taguatins e às 9 horas do Célio Moura é em Carrasco Bonito. Mas olha lá, 11 horas a Xixá nos dois, 15 horas em Praia Norte nos dois, 17 horas em Sampaio nos dois, às 19 horas em Augustinópolis nos dois. No sábado, só muda também esse primeiro. Eles inverteram, né? Inverteram a primeira cidade só. Olha lá. Às 9 horas em Carrasco Bonito a Cátia e do Célio Moura em Taguatins às 9 horas. Depois tudo igual, olha lá. 11 horas Buriti, nas duas, 15 horas São Sebastião, 17 horas Esperantina, 19 horas Araguatins. E no domingo, na do Célio tá sexta, mas não é sexta, é domingo, 23 domingo. Olha lá as duas, 9 horas encerra em Tocantinópolis. Então, para vocês verem como que realmente é a mesma programação com uma diferença apenas. Deixa eu contextualizar para vocês. O que acontece? Esse segmento de petistas históricos, eles não concordam com a estratégia da Cátia de fazer uma campanha focada só no presidente Lula. O próprio Paulo Mourão já manifestou isso para nós na coluna do CT, quando eu divulguei que a Cátia ela vai fazer dois jantares, um com os prefeitos e outro com os vereadores que apoiam o Lula, independente de palanque regional. O cara pode ser prefeito ou vereador do Vicentim, do Laurez, da Dorinha, do Ataídes, não tem problema. Desde que apoie a reeleição do presidente Lula, ela vai fazer um jantar para prefeitos, um jantar para vereadores. É a mesma lógica que está levando para essa caravana do Bico. Independente se o prefeito da cidade apoia ou não, etc e tal, ela inclusive conversou com todos os prefeitos pedindo apoio em termos de liberar o local, uma mobilização, enfim, e todos dizem que ela contou para a
imprensa, né, que foi tudo, foram muito simpáticos, concordaram com isso, e tá tudo bem. Por quê? Justamente porque não tem palanque regional, ou seja, não tem lá candidato do Laurez, candidato da Dorinha, candidato do Vicentinho, não, é só o Lula. Esse é o foco. E o Paulo Mourão não concorda, diz que a ex-senadora Cátia Abreu, ela está indo na contramão do PT nacional, porque a estratégia, segundo ele, do presidente Lula, é focar também a eleição de senadores e deputados para ajudar num eventual quarto governo a partir do ano que vem, etc e tal. De toda forma, a Cátia não mudou a estratégia, ela está focada nisso, né? Ela está focada nessa questão. Aí veio então a ideia da caravana, semana passada a Cátia divulgou, começou nessa quinta-feira e começou também a caravana do Paulo Mourão, do Célio Moro, que conta com a participação também do Coronel Silva Neto, que é o vice do Laurez, né? É inacreditável. É inacreditável o que está acontecendo nesse momento lá no bico do papagaio, né? Isso é de uma insensatez absurda. Ainda que não concordem com a Cátia, é direito deles não concordar com a Cátia, tinha outra maneira de agir. Por exemplo, poderia ter ido para uma outra região agora, vai para o sul, vai para o sudeste e deixa para a semana que vem para o bico, ou para outra semana ir para o bico, né? E não ir lá direto, porque assim, está parecendo muito claramente um confronto direto com a Cátia e uma tentativa de concorrer com a Cátia, mostrar o seguinte, ó, nós vamos mobilizar mais gente que você. Eu até esperava, que era natural do processo, que bolsonaristas na região reagissem à caravana da Cátia, o que é normal do processo eleitoral. Agora, um boicote do próprio PT, essa aí eu não esperava. Não esperava. Deixa eu observar uma coisa, olha. Todos vocês sabem, e aqueles que não concordam comigo me criticam, pelo respeito que eu tenho pelo Paulo Mourão, pelo Célio Moro. Eu acho o Célio Moura um patrimônio moral do Tocantins, um ser humano maravilhoso, com um coração gigante, como nós precisamos de gente na vida pública desse naipe. Eu acho ele uma pessoa de uma sensibilidade social enorme. Mesma coisa Paulo Mourão, e Paulo Mourão um grande estudioso, um dos quadros mais qualificados da política do Tocantins. É uma pessoa assim com uma veia social gigante, uma preocupação de inclusão, de desenvolvimento social, humano enorme, além do econômico. Então assim, são duas pessoas para mim que eu tenho o maior respeito. Agora, a despeito disso, eu tenho direito a fazer minha crítica, respeitosamente, discordando e reafirmando as qualidades deles, que eu tenho o maior respeito por eles, correto? Agora, não está certo o que estão fazendo. Essa concorrência, tentativa de concorrer com a Cátia, esse confronto direto com a Cátia, só vai prejudicar um personagem nessa história que seria o mais importante em tese para eles, que é o presidente Lula. Eu acho que atrapalha a reeleição do presidente Lula e prejudica também a campanha deles próprios. Ao invés de estar preocupado em buscar voto para ele, estão preocupados em desaforar a Cátia Abreu, em concorrer com a Cátia Abreu, em desmoralizar a Cátia Abreu, ao invés de preocupar em ir atrás de voto, que eles precisam de voto para se eleger. E não tem ainda, hein? Não tem. Precisa correr atrás de voto. Então tá todo errado, prejudicando o Lula, prejudicando eles mesmos por conta de uma birra. Né? Porque estão de birra com a Cátia, então vamos confrontar a Cátia e vamos fazer esse evento paralelo. Olha, extremamente improdutivo e infeliz essa ideia que seja o gênio que tenha tido. Foi muito infeliz nessa história. Eu até trago aqui um exemplo, pessoal, para vocês, de um caso de como lidar com divergência interna. É o caso da escolha do Atos Gomes. Eu reafirmo aqui, a escolha do Atos Gomes não é unânime para vice da Dorinha. No entorno da Dorinha não gostou. Vai vir a público agora dizer que é o cara mais lindo do mundo, e nada contra o rapaz, repito, só ouço elogio a ele, falo novamente, mas eu sei que não gostaram, não por causa dele, por causa do contexto político, por causa da muito jovem, muito inexperiente. Do outro lado você tem pessoas totalmente, personalidades muito experientes, muito respeitadas, como é o caso do Coronel Silva Neto, do Amélio Caires. Então é nesse sentido. Agora, vocês viram alguém deles reclamando publicamente? Não vê. Por quê? Porque seria fragilizar a campanha, abrir um flanco para o seu adversário crescer em cima de você. Você não fala isso, a escolha está feita, tem como mudar? Não tem. Então como resolver? Não resolve. Então vem cá, abraça e vai para a campanha.
Depois da campanha, vamos ver o que é possível fazer. É assim que se resolve de forma madura, politicamente falando, uma divergência interna. Se o Paulo Mourão e o Célio têm problema com essa estratégia da Kátia, o lugar para o foro para discutir isso é a Executiva Nacional. Não é um confronto direto, não é a birra de menino do buchão. É ir para Brasília, discutir com a direção nacional, chamar a Kátia, sentar na mesa todo mundo de forma madura politicamente e resolver a situação. Não agir como menino do buchão, fazendo confronto direto, fazendo birra, criando caravana paralela. Não é assim que se resolve. Com todo o respeito, reafirmo, vocês sabem disso, todo o respeito que eu tenho por essas duas figuras. Para mim, são pessoas no Tocantins que são dignas de qualquer cargo público. Agora, erraram, estão errando, e eu não posso ficar quieto, até pelo envolvimento que eu tenho com essa questão. Então, assim, estão atrapalhando a campanha de reeleição do presidente Lula, beleza? Isso que precisa ser dito mesmo, e o PT precisa, pessoal, aprender a lidar com as suas divergências internas, ou continuará sendo, no Tocantins, o partido sem qualquer protagonismo que se tornou nesses últimos anos. O PT, ele começou a se alçar num protagonismo em 2004, com a eleição de muitos prefeitos, Raul aqui em Palmas, o próprio Paulo Mourão em Porto Nacional, o Zé Salomão em Dianópolis, o Padre Milton em Guaraí e tantos outros aí que foram eleitos no estado. Se não me engano, foram cerca de 100 mil votos numa época que o Tocantins não tinha 1 milhão de votos. Então foi muito voto para o PT naquela época. E depois disso, o que aconteceu? Entrou numa crise profunda. Lógico, veio a crise nacional também, prejudicou muito, mas a crise interna já veio desde 2006, quando não havia ainda a crise nacional atrapalhando o PT. Tanto que o presidente Lula foi eleito em 2006 com tranquilidade, elegeu a Dilma em 2010 com tranquilidade. Então, não havia essa crise. A crise nacional vai pegar o PT a partir de 2014. Mas o PT, desde 2004, depois de 2004, já vem numa crise interna, por causa daqui no Tocantins, por causa das brigas, porque não se entende. Porque o maior adversário do PT no Tocantins é o PT do Tocantins. Porque não consegue sentar numa mesa, resolver as divergências e seguir o caminho pensando em conquistar espaço. Tem uma briga interna que me parece briga de vaidade, briga por espaço, sei lá o que é, que não permite que o PT avance e continue sendo esse partido sem qualquer protagonismo no Tocantins, apesar do seu presidente ser, como eu disse, o maior líder eleitoral do Tocantins depois de Siqueira Campos. Depois de Siqueira, o maior líder eleitoral do Tocantins se chama Luiz Inácio Lula da Silva e independe do PT do estado. São os programas sociais do presidente Lula que as pessoas pobres sabem reconhecer a importância de um líder quando o líder valoriza os pobres. E por isso que o Lula nunca perdeu a eleição no Tocantins e não vai perder essa. E eu digo tranquilamente, não vai perder essa. A extrema-direita pode fazer o que quiser, se pintar de ouro. Não vai perder, como fez no segundo turno de 2022, não adiantou nada. Saíram aí gastando dinheiro, andando o estado inteiro, e não adiantou. O Lula ganhou a eleição do mesmo jeito e vai ganhar novamente. E agora, o PT tem que tirar lições disso. E essa falta de maturidade política que nós estamos vendo nesse momento prega contra tudo isso. Mostra que o PT não mudou. Segue no mesmo partido, no mesmo rumo, de continuar sendo um partido sem protagonismo no estado, o que é uma pena.